Natália, Oi, Danilo, tudo bem? tudo e você? Não tô te vendo. Eu também não. Ah, Eu peraí. vou... Quer cancelar e tentar de novo? Tá, deixa eu sair. Beleza. Será que agora vai? Então, eu não tô te vendo. Também não, só tá carregando aqui. Eita, que estranho. Vamos esperar um Olha, pouquinho. eu sou nova nessas coisas, entendeu? Vamos ver se vai. Que Fi- nervoso. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Tá bom. Vamos ver se agora aparece. Tá carregando. Tá aparecendo carregando aí só também? Tá. Tá, eu vou sair de novo então. Peraí. Gente, estamos com probleminhas técnicos. Vai dar certo. Espere um pouquinho. Vamos ver se agora vai. Hum, vou tentar de novo. Beleza. Tá, eu vou tentar sair então. Vamos ver se agora aparece. Aê! Bom, Tudo era bem? só pra ver que a gente estava preparado. Então, e a gente nem combinou o Réveillon, né? Deu tudo certo, a gente tá de branco. Você viu, menino? Se a gente tivesse combinado. Legal. Bom, então vamos lá. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Prazer, eu sou a Natália. Sou aluna pública que cuida aqui do Projeto Horta. Não apareço muito por aqui também. A gente está dando início ao nosso ciclo de lives aqui no projeto. Espero que vocês curtam muito. Só para lembrar que vai rolar uma vez por mês, ao longo do mês de agosto. E espero que a gente possa trazer muito conhecimento e que seja um momento muito legal para a gente. Fiquem à vontade para mandar perguntas. Eu tô aqui de olho aqui no chat. E vamos começar. Eu vou apresentar o Danilo. Ele é CEO do Vida Orgânica, chique demais, com essa lojinha top no Instagram. Ele é formado em técnico agrícola e sempre trabalhou com agricultura desde os 11 anos. Então, acho que não existiria uma pessoa melhor para falar com a gente sobre agricultor, sobre esse processo com os agricultores e que a gente possa refletir muito sobre esse assunto. E seja bem-vindo, Dan. Obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra poder contribuir nesse ciclo de lives que vocês vão fazer. Tenho acompanhado o trabalho de vocês, muito bacana. E espero poder contribuir de alguma forma. Boa noite. É uma vez por semana mesmo. Perguntar aqui, uma vez por mês, uma vez por semana. Vai ser uma vez por semana ao longo do mês de agosto. Gente, tô nervosa. Então, se eu me enrolar, relevem, tá bom? Fica Bom, tranquila, então, já tive 3 paradas cardiorrespiratórias, mas já estou bem. boa. Então, vou começar com a primeira pergunta. E a gente vai fazendo esse bate-papo, se as pessoas quiserem complementar também. Então, Dan, nos conte um pouquinho sobre a sua história na agricultura, como tudo começou, em quais áreas você atua. Então, você mencionou aí, né, que eu comecei, tô desde os 11 anos de idade na agricultura, né? Hoje em dia isso já seria trabalho escravo e o empregador estaria preso, né? Mas na minha época era um incentivo que a minha mãe dava, né, para não virar vagabundo, e então eu tinha que trabalhar. E a gente, como sempre morou em sítio, né, a nossa área
os sítios em volta, né, tem muita plantação, então desde os 11 anos eu já comecei a ajudar os vizinhos, né, então todo mundo sempre plantou com horta ali, nossa região aqui em Prudente tem bastante horta, e aí então eu passei a ajudar, né, estudava num período, no outro ia ajudar, e até a gente brinca e ri até hoje, né, com a esposa, que na época eu ganhava R$ 2 por tarde, e aí teve uma outra horta que me chamou para trabalhar com ele. Aí ele me ofereceu R$ 4 por tarde. O dobro do salário, claro que eu saí, né? Mas foi Sim. assim que eu comecei na horta. Confesso que eu odiava, queria jogar videogame, queria estudar, queria brincar, né? Queria jogar futebol e ser jogador de futebol como todo garoto. Mas eu realmente odiava, não queria saber, mas eu ia porque minha mãe me incentivava bastante para não virar vagabundo. Mas, passado, né, um bom tempo, uns 6 anos depois, mais ou menos, surgiu a oportunidade de eu e meu pai começar no nosso mesmo sítio, mas de começar numa área. Tudo deu muito certo, tudo se encaixou, a gente não tinha condição financeira nem nada, começamos ali na raça mesmo, né, comprando muda a prazo e começamos de forma convencional também. Meu pai já é agricultor mais velho, né, mas nessa época ele tinha ficado uns 7 anos mais ou menos na área telefônica e aí ele estava desempregado, eu também, e aí então a gente começou. E começamos usando, né, eu tinha um pouco mais de experiência nessa parte de horta, né, já desde os meus 11 anos, né, eu já tinha aí uma experiência, mas meu pai tinha mais na outra área agrícola, então a gente juntou aí e começou, né, a plantar ali no sítio. E foi de forma convencional mesmo, né, o que a gente aprendeu a vida inteira, que tinha que ser assim, que tinha que usar bastante esterco, que tinha que usar adubo químico, que tinha que usar agrotóxico. Então, desde o início a gente já começou utilizando, né, e tinha aquela cultura, né, que muito agricultor tem, que a terra é fraca, ela precisa de adubo, ela precisa de esterco, né, ela precisa de cocô, ela precisa disso para ter força. E assim a gente começou, né, no início dava muito resultado, né, as plantas cresciam, ficavam bonitas, mas com o passar dos anos, o resultado começou a ser contrário. Então, assim, começou a dar muita praga, começou a dar muita doença, muita podridão de planta, morria muito. Então, a gente começou a ter muito prejuízo. E aí a gente, né, como a maioria, tem um problema, vamos buscar a solução. A gente nunca entendia o porquê do problema. A gente queria algo para eliminar o problema, né? E assim foi por vários anos. Foram uns 8 anos mais ou menos dessa forma. Só que chegou num ponto em que a gente tinha tanto produto, utilizava tanto agrotóxico, assim, cada um para uma coisa. É igual quem toma um coquetel de medicamentos, né? Cada um serve para uma coisa, no fim todos estragam o resto. Uhum. E aí a gente chegou num ponto limite que foi um talhão de brócolis que a gente plantou. Esse talhão de brócolis ele começou a dar uma traça que normalmente ela dá no tomate. E aí essa traça começou a comer o brócolis, e aí a gente foi no engenheiro agrônomo. Na época eu nem tinha formação nem nada, era mais, né, o conhecimento que a gente tinha mesmo e os nossos achismos, né? E aí ele indicou um produto. E aí falou, usa esse daqui. Aí meu pai chegou no sítio e ele sempre, eu não falo ele, não é no sentido de criticar ele, éramos nós, mas assim, quem sempre pulverizava mais era ele. Então ele sempre teve uma cultura, então ele sempre triplicava a dosagem que era recomendada. Então, por exemplo, se uma dosagem era de 100 ml, ele usava 300 porque era para matar mesmo. Então, o agrônomo deu a dosagem segura, chegou no sítio, ele triplicou essa dosagem e pulverizou. Aí no dia seguinte a gente foi ver, né, e o agrotóxico ele mata mesmo. Como são sistêmicos, né, eles estão nas células, ele já mata instantaneamente. E aí a gente, no dia seguinte, quando chegou para ver, estava do mesmo jeito. Aí, esperamos mais uns dias, aí levamos as folhas para o agrônomo e sempre falava, traz uma folha aqui para eu ver. E aí levamos e ele falou, então esse produto aí era fraco, tal, então tem outro. Aí deu outro produto. Aí chegou no sítio, o que o meu pai fez? Triplicou a dosagem de novo, e no outro dia a gente foi ver do mesmo jeito.
E aí o terceiro produto, o quarto produto, no quinto produto, isso já tinha passado um mês e pouco mais ou menos, as folhas estavam retalhadas. Tava assim, uma peneira mesmo, como a gente fala, né, de tão comida que tava. E aí a gente foi lá no agrônomo de novo e falou, olha, não, olha a situação que tá. Aí ele falou assim, olha, leva esse produto, se esse aqui não matar, nenhum mais mata. E aí, nem lembro que produto que era, mas a gente chegou no sítio e o que meu pai fez? Triplicou a dosagem de novo, desse produto que ele falou que era o único que matava, e aí pulverizou. Pulverizou, no outro dia, quando a gente chegou de manhã, foi para ver, né, se tinha matado. E aí nesse dia ele falou, né, olha, se esse produto não matar, nenhum mais mata, não tem solução. Então, assim, essa praga ficou ultra resistente, é melhor você enterra, né, engata o arado aí no trator e enterra tudo. E aí assim a gente fez. No dia seguinte, quando a gente chegou, a gente realmente viu que tinha matado. Conforme a gente ia andando entre as ruas, a gente ia vendo anu, pomba do ar, rolinha, passarinhos que ciscam ali mesmo, eles estavam tudo morto debaixo dos pés. Então, assim, não era um ou dois, eram muitos. Só de ter contato com a área, né, de ciscar ali, eles não comeram brócolis, mas só de ciscar no local, eles morreram. E aí, meu pai já ficou pé da vida, nós, né, eu também, engatamos o arado lá e começamos a enterrar. Então, começamos a enterrar tudo, e como o nosso sítio ele é praticamente dentro da cidade, ele é dentro da cidade. O pessoal tem muita gente que cria galinha, cria coelho, cria outras coisas, e ia buscar o resto das folhas para dar, né, para os animais. E aí sempre tinha uma menina que ela ia buscar para os coelhos dela. Ela ia ou no final da tarde ou ela ia de manhã. Nesse dia ela foi de manhã. E aí a hora que ela viu meu pai enterrando tudo, ela até brincou, né? Ô Zé, o que você está fazendo? Por que você está acabando com tudo? Aí meu pai gritou assim para ela, pega o que você quiser, porque eu vou enterrar tudo isso daí. Aí ela encheu um saco lá com folha de brócolis e levou para os coelhos dela. Isso era 9 horas da manhã, mais ou menos. Quando foi meio-dia, essa menina chega chorando, desesperada, que deu uma virose lá e os coelhos delas morreram. Os 12 coelhos dela morreram com essa virose. Mas a gente sabia bem qual era a virose, né? A gente ia acabar de utilizar, tinha visto os passarinhos mortos lá, e aí em 3 horas os 12 coelhos morreram. E aí nesse dia, no final da tarde, a gente sentou para conversar e para refletir sobre o que a gente estava fazendo, né, na nossa missão de agricultor, que alimento a gente estava oferecendo para as pessoas, sabe? Então, nesse dia a gente decidiu buscar, né, alguém que pudesse ajudar, e nessa época nós descobrimos a Fundação Muctiocada, né, que na época tinha a parte de consultoria, né, então um técnico entrou em contato com a gente, e aí a gente deu início a um trabalho, né, de transição, e passamos aí em meados dos anos de 2011, mais ou menos, até 2013, no processo de transição. Então, nesse período de 2 anos, a gente tirou todo o produto químico e aí começou, então, a fornecer para o solo matéria orgânica, a gente já tirou o esterco também, que a gente usava muito, e os produtos que eram químicos, a gente passou a substituir por outros que não eram químicos. Mas na época também, Natália, tinha muito pouco produto, assim, quando o técnico ele vinha de Rio Preto, que ele morava lá, que lá ele encontrava, aqui em Prudente mesmo não tinha nada. Então, foi um começo bem difícil. Foi um começo bem difícil. Eu lembro bem que nessa fase, quando a gente começou inserir matéria orgânica no solo, foi bem no início, eu lembro que ele falou assim, olha, você precisa trazer alguma forma de matéria orgânica, ou um capim, uma cana triturada, ou vamos roçar algum mato, alguma coisa. E eu lembro que a gente ficou sabendo que aqui numa usina, aqui próximo, numa cidade de perto, eles davam o bagaço da cana, só tinha que ir lá buscar. Aí na época meu pai tinha um amigo que tinha caminhão, e ele foi, gastamos R$ 400, se eu não me engano, na viagem, e aí trouxe lá um caminhão, nem lembro quantas toneladas desse bagaço.
Só que a gente não sabia que esse bagaço veio com uma surpresa. A gente jogou esse bagaço, né, na esperança aí de, poxa, agora veio uma matéria orgânica. E só que aí a gente incorporou, esperou uns dias, levantou os canteiros, e quando plantou, a planta ela não saía do lugar. Você já deve ter observado em alguma outra horta, normalmente quando se usa glifosato em uma área que está muito contaminada, a planta ela não consegue desenvolver. Era como se tivesse um herbicida ali que travasse a formação radicular dela, sabe? Ela não conseguia desenvolver raiz. E aí a planta não crescia, não crescia, não crescia. Tem alguma coisa errada. A gente foi para uma terra nova, né? A gente usou a matéria orgânica e por que não cresce? E aí a gente ficou sabendo depois que essa cana, no processo, existe um processo, não sei dizer direito, mas que é utilizado enxofre nela, para lavagem, não sei. Então tinha uma concentração alta e essa concentração na matéria orgânica ela agia como um herbicida ou como algo que não deixasse a planta crescer. Então, eu até lembro que no dia o rapaz que veio fazer os canteiros para a gente, ele falou assim para nós, falou, vocês vão tentar fazer orgânico? A gente falou, a gente está mudando, né? Legal, boa sorte. Eu já vi uns 10 tentar e nenhum conseguiu. Eu acho que vocês vão ser só mais um. Então, assim, foi tudo totalmente motivador para a gente desistir desde o início, né? Deu tudo errado, aí depois que a gente descobriu, para você ter ideia, essa área, ela ficou mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos até voltar à vegetação natural dela, de tão agressivo que era esse produto ali. E aí, no ano de 2013, né, nós passamos por esses 2 anos de... Aí, claro, né, outros experimentos vieram a dar certo, né, tanto que o primeiro em que a gente incorporou matéria orgânica, que era nossa mesmo, trituramos cana, foi um belo de um trabalho, assim, nós já sentimos diferença. A gente já viu que as plantas estavam mais sadias e também o sabor, meu próprio pai sentiu que o sabor tinha mudado. Ele falou, olha, tá, o sabor é diferente. E daí em diante, de 2011 para cá, nós nunca mais utilizamos nenhuma grama de esterco bovino, nem de aves, nem de curral. A gente pratica agricultura natural, né, de moctiocada, e também nenhuma grama de agroquímico, né, seja via adubação ou seja via pulverização. Né, nós utilizamos sim alguns produtos que são biológicos, né, quando necessário, mas o trabalho ele é totalmente diferente, né? Quando volta a ter equilíbrio, naturalmente não há praga. Então, esse foi o nosso começo aí, totalmente desastroso, mas a gente teve muita persistência em manter, sabe? Porque para nós não tinha mais retrocesso, não tinha caminho de volta, porque estava dando tudo errado no convencional. Né? O mercado era complicado, sempre tinha muita praga, sempre tinha que usar cada vez mais produto, e acabava que a atividade estava se tornando inviável também, né? Então foi um começo meio, meio difícil, mas assim, olhando para trás, tudo valeu muito a pena. Nossa, muito louco, né? Tipo, ouvir você contando a sua história. Porque a gente, na faculdade, fala muito sobre o impacto de agrotóxico numa plantação, mas, tipo, ver a sua experiência, ver que o coelhinho daquela menina morreu, assim, sabe? Tipo, é todo. É diferente, né? Tipo, você contando e a persistência que você teve de continuar, sabe? Porque você percebeu que o impacto não estava sendo só dentro da sua plantação, mas das pessoas em sua volta, né? E é muito complexo falar Sim. sobre isso, a responsabilidade que isso tem, né? Muito legal mesmo. E aí, aproveitando esse assunto, você contou um pouquinho sobre como foi o processo com você. E então, agora conta um pouquinho pra gente como está sendo o seu trabalho com os outros agricultores que você tem contato aí, tipo, como que está sendo a experiência e tudo mais. Ah, legal. Há uns anos atrás, e só, né, dando um pulinho mais, né, e há 5 anos atrás farão 5 anos agora em janeiro, né, um pouquinho mais de 4 anos, a gente também montou uma loja física, né, então a gente tem os nossos produtos na loja, né, que é especializada em orgânicos, e também traz de parceiros aí do Brasil inteiro.
E nesse um dia lá na loja, uma cliente ela foi com uma amiga, que é do Instituto de Terras aqui, né, do estado de São Paulo, que eles dão acompanhamento para o pessoal, para assentados, né? E um dia essa moça esteve lá e ela falou assim, eu nunca nem tinha visto ela, né? Ela falou assim, poxa, você podia ir lá uma hora conhecer, a gente tem tantos agricultores lá, eles precisam de ajuda na comercialização, uns têm dificuldade de produção, eles têm já essa ideologia, né? E abrindo um parênteses aqui, eu vim a conhecer isso depois. Eu falo até para eles, eu tinha muito preconceito quanto ao MST, né? Claro, né? Não quero nem entrar no assunto, mas a ideologia deles é muito voltada para a agroecologia, é muito forte. Eu não achava que era assim. Então eles têm assim essa linha mesmo de cuidar do solo, de ter um alimento mais saudável, que eu até então eu tinha uma mentalidade, né, e uma visão crítica de que era só que era, né, as outras coisas que a gente sabe que são negativas. Mas eles têm muito forte isso e eu achei muito legal, porque quando eu cheguei lá, nós combinamos, né, numa primeira reunião, eu encontrei com 25 agricultores lá. Então tinha a sede deles, e aí eu falei o que eu fazia, né? Contei essa história também, né? Falei, olha, e muitos se identificaram, porque muitos. Lá tinha agricultor que teve intoxicação, que quase morreu. Tinha, inclusive, até no braço, assim, ele tem até hoje, ele tem um calombo, que foi de uma intoxicação que ele teve com tomate. Tinha outro que o pai também teve. Então, a conversa fluiu no sentido de que as ideias bateram ali, porque era a vivência deles também. Eles estavam vivendo isso, né? Viviam o mesmo que eu tinha vivido há uns anos atrás. E eu também, assim, entendia eles, porque eu já tinha passado por aquilo. Então, eu conseguia entender quais eram os medos deles, sabe? Assim, o receio de mudar e não dar certo, porque eu também tive. Então, foi bem bacana. Nessa conversa, né, eu coloquei como eu trabalhava, e toda essa experiência, e dessa primeira reunião, desses 25, foi filtrando. Nas próximas, aí já tiveram 10, aí tiveram 8, aí até que 4 deles, eles ficaram firmes. 4, assim, quando a gente conversava, era legal que o olho brilhava, sabe? Era tipo assim, nossa, eu estava esperando por isso. E passou a se tornar mais fácil com eles, né? Então, esses 4 eu comecei a dar um acompanhamento. E lá ele já tem técnicos lá, né? Já tem quem acompanha. Então eu passei uma vez por mês e lá, né, para contribuir de certa forma. E passado algum tempo, né, o que eu coloquei para eles desde o início é que eu só poderia ajudar eles comercialmente se eles viessem a se certificar, que aí eu poderia comprar, né, para a loja, eu poderia ter os produtos deles lá na loja, e só que teria que passar por todo o processo de certificação, que leva um tempo, existem custos, enfim. E aí, então, meio que assim, poxa, legal, vamos fazer, mas olha, a gente está fazendo, mas como que vai vender? Então, entrava na questão da subsistência. Então, assim, eu ainda não consegui ajudar eles comercialmente, ainda não consegui dar o aporte financeiro para eles, assim, olha, eu vou comprar a sua produção, eu vou, né? Eu vou te ajudar a produzir, mas também vou te ajudar na comercialização. Então, essa questão estava travada. Até que eu já tinha ouvido falar sobre a CSA, e se eu não me engano, foi em setembro, há 2 anos atrás, setembro de 2018, passou uma reportagem, né, no Globo Rural. Eu, como um bom velho agricultor, todo domingo pica cartão no Globo Rural, né? E aí passou uma reportagem linda sobre a CSA, onde a nossa amiga Karen, né, que está aqui nos assistindo, nos prestigiando, ela passou a CSA de Rio Preto. E aí a Karen falando da CSA de Rio Preto, o Wagner também. Aí eu entendi a filosofia da CSA. Falei, poxa, isso é para eles. No momento em que eles estão, a CSA é o que vai ajudar eles. E aí então já liguei para a Karen na hora, Karen, olha, me conta mais como que foi aí. Conversamos um pouco, aí entrei em contato com o Wagner, marcamos uma reunião, e aí levei eles lá. Aí conheceram o assentamento, conheceram os agricultores, e uma amiga Nutri também, a Ju, ela, no mesmo dia ela me ligou, Dan, poxa, você viu aquela reportagem e tal? Caramba, que legal, que movimento bacana. Eu falei assim, Ju, eu tenho os agricultores. Ela falou, eu tenho minhas amigas e pacientes, vamos começar? Aí
deu tudo certo, assim, em um mês a gente montou um movimento e a gente iniciou com esses 4 agricultores. Então eles passaram a já ter, né, como um dos objetivos da CSA é que a produção ela seja mais sustentável, livre de produtos químicos, né, não necessariamente orgânica, né, porque a relação que se estabelece com o agricultor é de confiança, mas então a gente já passou a ter quem consumia e ter também quem produzia. E aí nós chegamos aí a 51 famílias, hoje estamos com 35, mais sólidas, sabe? E a vida desses agricultores transformou completamente, sabe? É gratificante você ver o carro que estava encostado ser arrumado, sabe? Então, assim, não tinha condição de arrumar, consertou. O banheiro que era, sabe, em situação precária, hoje é azulejado, conseguiu ter crédito no banco, sabe? Isso tudo, essa transformação que houve na vida deles, isso realmente foi fantástico, sabe? É fantástico ver isso. Então é legal, assim, que hoje, esses 4 agricultores, um deles eu já ajudei a certificar no ano passado, e ele hoje já é nosso fornecedor. Os outros 3 agora estão em processo também, né, de adequação, de documentação, para vir a se certificar agora em setembro também. Então, além da CSA, que já é uma garantia mensal para eles, né, já tem essa relação, o excedente da produção eu vou conseguir agora também dar essa força para eles adquirindo. Então, aquele medo que o agricultor tem de eu vou plantar, mas eu não tenho para quem vender, nem sei se eu vou receber, hoje na vida desses agricultores essa realidade ela já não existe mais, sabe? E é gratificante ver o brilho nos olhos dessa vida tão sofrida, né? Não é fácil a vida da agricultura. A gente luta contra o tempo, a gente luta contra muita chuva, contra muito sol, contra lebre, contra passarinho, contra tudo. E no fim tem o produto final, né? E esse produto final, quando ele vai para a venda, é onde o agricultor ele é estrangulado, ou o atravessador paga o que quer, ou o supermercado devolve tudo. Então, assim, é legal poder estar fazendo essa transformação, sabe? E levando uma possibilidade diferente e mais digna para eles, sabe? Esse é o meu objetivo com eles, de poder auxiliar nessa forma. Arrasou. Nossa, muito bom mesmo. E aí, continuando nesse contexto, que a gente já percebeu o quanto que os agrotóxicos são prejudiciais, assim, não só para a nossa saúde, mas até para quem tem contato direto com ele e manuseia ele. A gente queria saber um pouquinho qual é a sua opinião sobre o cenário atual na agricultura, sabe? Você que trabalha diretamente com isso, principalmente que você comentou sobre os atravessadores, a valorização do trabalho do agricultor, e até linkar como que a gente consumir esses orgânicos pode afetar nesse processo também, né? Para além de uma coisa individual. E claro, a gente vai ter uma saúde, vai ter um alimento mais saboroso, mas o que que isso afetaria nesse sistema que a gente quase não percebe, né? Que a gente não tem tanto contato. Sim. Olha, Natália, eu sempre falo o seguinte, sabe? Quando eu consigo conversar com alguém sobre esse assunto, é que se a experiência com o brócolis ela fosse um fato isolado lá na minha propriedade, nunca mais acontecesse em local algum, isso não seria um problema. Mas, infelizmente, hoje eu tenho contato com muitos agricultores, sabe? Que plantam diversas culturas, né? Desde o familiar até o grande escala, e eu ouço deles o que eles estão fazendo, sabe? E eu, no meu ponto de vista, a agricultura convencional, ela está num estado calamitoso, assim, de intoxicação. Isso não vou falar nem do ponto de vista nutricional, é a sua área, do que eu vejo na loja, do que a gente conversa com médicos, com nutricionistas. Eu vou falar de agricultor mesmo, sabe? Não há nenhuma fiscalização hoje, não há nenhum órgão que controla, que regula, que assim, né, aquele fato da triplicação de dosagem, né, não tem ninguém que chegue e fale assim, opa Zé, peraí, ô Danilo, você não pode fazer isso. Não, isso não existe. Então hoje as pessoas, elas não, ninguém sabe o que está colocando na mesa, né?
Tem aquele adágio, né? O peixe morre pela boca, mas eu sempre falo, né? O peixe é fisgado pela boca. Quem está morrendo pela boca é o ser humano. Ele próprio está se intoxicando, ele está se matando de pouco a pouco com uma alimentação precária, seja ela, né? No outro sentido da palavra de comer errado, mas também de ingerindo agroquímico. Isso é diário. A gente, todo dia, né? As nutris aí de plantão, umas sim, outras não, o ideal é comer 3 vezes por dia, eu como o dia inteiro. Então, né, para mim a situação seria pior ainda, né? Mas a gente não sabe de onde vem. A gente não sabe o que foi utilizado. Não tem nada que garanta, e seja, Nath, em supermercado, seja em feira, seja onde for, se a gente pelo menos não conhecer o agricultor, né, de lá, aquele agricultor da feira, onde que você planta? Posso ir lá conhecer? O que o senhor utiliza? Não, a gente não faz isso porque a gente se acostumou à cultura do BBB, né, do bom, bonito e barato. Mas na agricultura, infelizmente, essa conta, para ela fechar, ela tem um ponto que ele é complicado. Que para ser bom, bonito, né, aos nossos olhos, e barato, o agricultor ele teve que se vender ao longo do tempo. Né? A gente passou a não aceitar mais aquela couve com furinho, porque aquela couve com furinho, nossa, o bichinho passou por aqui, né? Ele fez cocôzinho aqui na folha. Não tem nada disso, né? Isso foi lá quando era pequenininha. Enfim, a gente passou a não aceitar mais aquele alimento tortinho, que ele tem, nutricionalmente falando, as mesmas propriedades, mas visivelmente a gente quer o grandão, quer o bonitão, que não tenha nada de errado com ele. E para isso acontecer na maioria das vezes, o agricultor ele teve que, mesmo não querendo utilizar produto químico, ele tem que usar, senão ele não vai vender. E lá no final do mês, as contas dele não vão esperar para a produção dele dar certo. Né? Vai chegar na conta de energia, a conta da cooperativa. Então, eu vejo hoje, assim, isso aconteceu conosco, e com esses agricultores também. Muita gente falava assim, o fulano não usa nada de produto químico porque ele não tem dinheiro para comprar. E quando eu me deparei com a realidade desses assentados, eu vi que realmente lá muita gente não tem dinheiro mesmo. Se a pessoa comprar o produto químico, ela tira da boca. Então, só que aí entra num sofrimento muito grande, porque se ela não tem dinheiro para usar, ela não vai conseguir produzir, ninguém vai comprar. Então, está instalado um sofrimento tão grande na família, ela está num beco sem saída. E isso eu vejo que é culpa nossa também. Principalmente nossa, consumidores. Nós queremos o tudo muito lindo, tudo muito grande e num preço muito baixo. E para isso acontecer, tem que entrar produto químico e com força ali, infelizmente. Né? Então eu vejo assim, poxa, nós precisamos mudar primeiramente a nossa mentalidade, sabe? Em reconhecer que o alimento, ele é algo divino, ele é algo independente de como ele está na nossa mesa hoje. Ele é a fonte de nutrição, ele é o que vai realmente manter nosso corpo, vai permitir que a gente tenha saúde para cumprir missão. Mas a gente precisa voltar os nossos olhos a saber de onde está vindo o nosso alimento. Sabe? Tentar conhecer um agricultor, ou tentar entrar para uma CSA, ou comprar orgânico, se tiver, né? Não é nem se tiver condição, a gente pode até falar disso depois, que não é questão de condição, é questão de consciência. Eu acho que as pessoas deveriam se preocupar mais com a origem, sabe? E não com o final ali, que preço que estava, no dia da feirinha, que a berinjela está 80 centavos o quilo. Natália, 80 centavos um quilo do alimento, meu Deus, isso não existe. Mas claro, aí a gente entra no que? O agricultor está debilitado lá no campo, ele está fragilizado porque ele não tem força para sair de onde ele está. Aí o que ele produz, ele pega um intermediário, que é quem vai realmente ganhar em cima dele, né? E depois, sabe lá Deus quando vai pagar, ou ele vai para um supermercado que infelizmente as condições comerciais do supermercado hoje, elas são covardes para o agricultor. Né? Eu forneço para o supermercado também, né? Nós antes fornecíamos já, eu ainda mantenho em alguns aqui em Prudente. Só que não sei se você sabe, no supermercado tem uma lei, me perdoe a palavra, né, quem está assistindo, mas é cretina com o agricultor. O agricultor ele passa por todos esses intempéries que eu falei agora há pouco, até conseguir cultivar, ter o produto final. Aí beleza.
Ele lá tem alface, vou dar o exemplo da alface. Há 40 dias o alface está lindo, pronto para venda. Ele vai, embala, lava, perde o dia dele, leva para o supermercado. Aí chega no supermercado, coloca na gôndola, naquele precinho, né, que o mercado tem que pagar, coloca na gôndola. O abençoado da área do hortifruti, ele não tem coragem de muitas vezes jogar uma água na alface, né? Que a alface, ela em si é basicamente água. E ela precisa de água para não murchar. Então ninguém joga água no outro dia, essa alface está murchinha, horrível, que nós não compramos ela. E aí o que você acha que acontece? O agricultor pega ela de novo, leva ela para o campo, planta de novo ela, irriga de novo, aí ela vai ficar bonita de novo, e daqui mais 40 dias ele leva ela de novo para vender? Não, ele perdeu. E aí vocês acham que é o que? É o supermercado que perdeu? Não, o supermercado ele não perdeu, porque tudo que o agricultor fornece para o supermercado é 100% consignado. Então, se ele entregar 100 maços, jogar 90 fora, seja por descuido do supermercado ou por não ter vendido, o agricultor ele tem que devolver. Então, isso é uma cultura que eu até digo que isso vai ser minha maior luta. Uma para viabilizar, né, para tornar acessível para todo mundo, e outra é para tirar, não sei o que vai, como o que vem pela frente, mas essa cultura cretina que os supermercados têm instalados, de que tem que trocar tudo, isso precisa acabar, porque o agricultor ele tem todos os custos dele, e no final ele não sabe o quanto ele vai receber. E normalmente o supermercado ele paga como no mínimo 40 dias. Então, assim, o cenário é esse, sabe? A gente precisa voltar nossos olhos para essa realidade, precisa conhecer mais de perto o agricultor, precisa ver a realidade, sabe? A Patrícia, né, falando se eu não sabia, Patrícia, a maioria das pessoas não sabe, infelizmente. E é uma questão covarde. A gente chega no mercado, tá tudo lindo, vocês veem aquelas bancas, né, lotadas. O agricultor, o que está embaixo, vai apodrecer, isso é lógico. Ele vai ter que trocar. Então, não é digno para o agricultor. Né? O agricultor é um tesouro. Mokti Okada fala isso. Ele é o tesouro da humanidade. O preconizador da agricultura natural. O agricultor é o tesouro. E se ele, que foi o grande entusiasta e quem deixou a agricultura natural para nós, está dizendo isso, que ele é um tesouro, será que a gente realmente consegue enxergar dessa forma? Que eu dependo do agricultor? Ou a gente acha que a gente vai comer o quê? Vai comer plástico, vai comer borracha? Não, nós precisamos de alimento, e alimento vem da agricultura. Né? Então nós precisamos voltar um pouco mais nossos olhos para a origem, para o início do início. Né? E para o agricultor, a vida no campo é agricultor nenhum, eu posso dizer isso com propriedade de muitos que eu conheço, o agricultor ele o amor da vida dele é cultivar, é estar na terra. Eu conheci muitas pessoas que se aventuraram na agricultura. Tipo assim, eu trabalhava na cidade, eu vou plantar uma horta aí, porque eu vou vender, tá dando dinheiro, enfim. Quem não tem amor, Natália, o agricultor que não tem realmente paixão, que não vem ali dos antepassados dele, que era o pai, era o avô, aquele que não tem na corrente sanguínea dele a agricultura, ele não fica. Normalmente ele não consegue se manter na atividade. Então o agricultor ele fica até o fim, ele morre pobre, ele morre em condições ali mínimas, mas é o que ele ama, então é uma missão muito grande, sabe? E para nós, como consumidores, poxa, como que a gente está enxergando isso, sabe? Como que a gente está levando tão de forma banal essa questão da alimentação? Né? Desperdiçar, jogar alimento fora. Acontecer eventualmente, né? Às vezes acontece, poxa, passou, mas muita gente, né, joga o alimento fora como se fosse, né, e a gente, poxa, na questão social, né, na questão mais abrangente aí, mundial, quantos países não dariam tudo para ter o solo fértil de norte a sul igual o nosso tem, para ter um alimento que nós temos na nossa mesa, e que valor a gente está dando quando a gente joga fora, sabe? Então, acho que assim, Natália, desculpa se eu filosofei, mas olha, eu acho que precisa haver uma transformação, uma mudança de consciência. Isso começa de nós, na nossa casa, hoje, no que está na nossa geladeira, e amanhã, quando a gente for consumir um novo alimento, de que forma eu vou adquirir esse alimento, sabe? Arrasou. Que até sem saber o que complementar nessa questão.
A última pergunta era até a reflexão final, mas eu acho que essa já se fez numa reflexão muito grande e muito bom ver que as pessoas estão tendo esse conhecimento com as coisas que você trouxe. Eu acho que essa era a ideia muito dessa live. A gente tem 20 minutos ainda. Deixaram uma perguntinha, a Raquel fez, que era para você contar um pouquinho mais sobre o manejo com a agricultura natural. E aí, quem quiser ter mais alguma pergunta nesse finalzinho da nossa live, porque só tem uma hora que a gente pode ficar, né? Então, o Danilo vai explicar um pouquinho sobre isso. E quem quiser tirar mais alguma dúvida, fique à vontade. Legal. Então, a agricultura natural, ela se difere das outras eu vejo de dois pontos básicos, basicamente. Primeiro, quando o Mokichi Okada, ele fala, quando ele mesmo testou no Japão, né? Ele mesmo teve ele cultivou de forma convencional também e viu que tudo deu errado da mesma forma. E eu, né, como já tinha estudado um pouco a vida dele antes de a gente iniciar, eu me identifiquei muito, porque tudo o que ele passou, nós vínhamos passando também. Então ele fala, né, que o solo ele demora de 2 anos a 3, mais ou menos, para restabelecer a vitalidade, que ele está viciado, que na verdade se torna um círculo vicioso. Quanto mais produto químico a gente joga no solo, mais dependente ele fica, e nós víamos isso também no nosso dia a dia. A gente via que parece que quanto mais usava, mais tinha que usar. E se tiver agricultor aqui, vai saber que não é mentira o que eu estou falando. Então, é como um dependente químico. Quanto ele mais usa, mais ele precisa do tóxico para manter o vício dele, e aquilo, se ele não tiver, ele fica louco. Então, esse vício, ele começa a ser tirado quando a gente começa a tirar o que vicia o solo, que são os agrotóxicos e adubo químico. Então, basicamente, o que a gente começa a fazer nessa desintoxicação é devolver ao solo o que, por natureza, pela lei da natureza, é dele, né? Ele mesmo fala, olha a mata, né? A mata por si só, ela mostra qual é a lei do ciclo da vida, né? Que a própria folha dela, ela se decompõe, se torna um nutriente para a floresta, para a planta que seja, e dessa, né, depois a folha seca, e é um ciclo, né, em que ela se renova naturalmente. Então isso a gente tem que transferir para o nosso solo. Então, independente do solo que a pessoa tenha hoje, o princípio básico é o solo ter vitalidade. Para ele ter vitalidade, não é cocô de galinha, né, perdão a palavra também, não é cocô de boi, de curral. Isso eu falo porque nós usávamos muito, a gente comprava 1 tonelada de esterco por semana. Então a gente usava muito esterco também. O que o solo precisa é voltar a ser vivo. Para ele ser vivo, ele precisa de matéria viva, que é matéria orgânica. Então, não lembro se foi a Renata, né, quem perguntou. Se eu errei o nome, me perdoe. Quando a gente começa, então, a introduzir a matéria orgânica, o solo naturalmente ele volta a ter força e ele volta a restabelecer o equilíbrio. E quando ele volta a se equilibrar, naturalmente a praga que vinha ali para comer aquele tóxico passa a não ter mais ambiente para ela. Então a gente tem que trabalhar na agricultura natural com o princípio básico do solo, de ter o solo vivo, e é só assim, né? Quem já leu Ana Maria Primavera, né, a nossa mãe da agricultura orgânica, ela inclusive cita muito Mokichi Okada nessa relação, e a vida dela inteira foi em falar sobre o solo, né? E, gente, hoje eu vi até ontem, né, um post da Karen, nós viemos do solo e voltaremos para o solo, né? O solo é o início e o fim de tudo. Então, o nosso alimento, ele está totalmente ligado, não só materialmente a ser cultivado no solo, mas, acredito eu, espiritualmente também, tem uma ligação muito profunda dos nossos antepassados que devotaram a vida toda ao solo, né? Tem muito sentimento impregnado, que é o segundo ponto, que para mim é um grande diferencial da agricultura natural. Que nós trazemos, assim, essa ligação do agricultor com o solo que ele cultiva. Então, passa a ser... eles precisam ser unos. O agricultor não é só, Nath, uma forma mecânica. Eu usava esterco, agora eu não uso mais. Eu usava produto X, agora eu uso o Y, que não é químico. Senão isso fica uma troca muito mecânica e a gente continua
deixando o solo dependente de alguma coisa. Na verdade, na agricultura natural, quando nós fortalecemos o solo, e o agricultor ele passa a entender que a plantação dele, normalmente, ela responde como ele está, esse resultado começa a se modificar. Eu vou dar um exemplo, para não filosofar muito, mas um exemplo que eu tive com uma plantação de tomate. Né? Bem na época em que a gente mudou, nós plantamos um talhão de tomate. Plantamos 1.000 pés de tomate. 1.000 pés de tomate, para quem conhece cultura de tomate, ali dá praga pra caramba. Então, assim, se prepara agricultor que vai ter que vir veneno com força. E aí nós plantamos e plantamos tudo errado. Nós plantamos numa época errada, que já era final de julho, isso já tinha que ter sido plantado tomate muito antes. Nós plantamos com muda velha, passada, a muda já estava grande, caneluda. Isso é outro ponto que para uma cultura de tomate ali é complicado. E nós, como né, na agricultura convencional, a gente não deu o que o solo precisava. Então não forneceu micronutriente, enfim, não jogou esterco. Nós só levantamos o canteiro e plantamos. Deram uns 3 canteiros. Aí, esse tomate começou a crescer, tá, uns 10 dias, estava bonitinho, já enraizado. Veio uma bela de uma chuva. Mas aquela chuva de enxurrada. E enterrou tudo os pezinhos. Aí a gente foi erguendo um por um, batendo a terra nele assim. E esse tomatinho, pé de tomate, para quem conhece cultura de tomate, isso já esquece. O melhor a fazer era preparar toda a terra de novo. Só que a gente, não, vamos, né, continuamos, jogamos água, aí foi caindo a terra. E aí, passado mais uns 10 dias, esse tomate começou a ficar bonito. Cresceu, ficou bonito, veio outra chuva dessa. Ah, e pronto, era o fim. Só que a gente não desistiu. A gente foi, levantou de novo, estavam enterrados assim no chão com terra. Aí nós levantamos, fomos irrigando, e ele foi ficando bonitinho. Aí ele foi vindo, foi ficando bonito, foi crescendo. Até que um dia, aí ele foi crescendo, a gente colocou estaquinha bem pequenininha, porque a gente falou, esses pés não vão crescer, vai ficar pequenininho. Aí nem a gente acreditava que ia dar certo. Aí, nessa época, eu recebia a consultoria da fundação. Né? Foi bem na época de transição. E o técnico, no dia que ele esteve lá, aí começaram a vir os primeiros frutos começaram a vir com broca, com pinta preta, que é uma ponta preta, né? Ah, isso é deficiência de cálcio. Aí, quando ele chegou na área, né, ele começou a observar, falou assim, ô, você fez tal coisa? A muda era nova? Você corrigiu o solo? Você pulverizou alguma coisa para essa broca, né? Que a lagartinha, ela não entra no tomate, ela entra na flor. Né? Então, assim, ela furou e entrou, não. Então, ela entra na flor. Quando o tomate cresce, então a broquinha, né, o bigatinho que está lá dentro, ele cresce lá dentro. Então, você tem que cuidar nessa fase para não ter borboleta. Então, assim, é uma loucura. E a gente não fez nada disso, plantou. Então, esses primeiros frutos começaram a vir todos defeituosos. Aí, quando ele chegou lá e viu, ele falou, você não fez nada que eu te orientei, né? Eu falei, cara, não deu, a gente fez o que deu. Aí ele falou assim, se der tomate para vocês comer aqui, já tá bom. Ah, Natália, pra quê? Vou até tomar água. Porque a boca tá seca também. Pra quê? Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, como assim ele tá determinando o que vai acontecer? Quem é ele para falar o resultado final? Isso ficou martelando, até ele ir embora. Quando ele foi embora, talvez alguém aqui se identifique, tá? Isso, se não for só eu vou entender que eu não sou o único maluco da praça. Mas eu tenho o hábito de conversar com planta. Né? Aí eu fui lá no meio dos pés de tomate e falei em voz alta para eles, lá no meio. Falei assim, olha aqui, eu não acredito no que ele falou, tá? Eu acredito que vocês são vivos. Vocês são uma criação divina e vocês também têm missão a cumprir. Eu acredito em vocês. Eu quero oferecer para as pessoas um tomate que mude a vida delas. As pessoas hoje têm medo de comer vocês pela quantidade de produto químico que vocês têm. Então eu quero pedir a vocês que me permitam oferecer para as pessoas um tomate que leve felicidade para a mesa delas. E aí falei isso, olhei se não tinha ninguém olhando, falei basicamente com essas palavras. Falei, vai que tem alguém olhando, meu pai vê, vai achar que ficou maluco de vez agora mesmo. E aí fui embora, né? E vida que segue, e o tomate começou a crescer, só que, menina, esse tomate começou a crescer de forma espantosa. Começou a crescer, 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 e viram uns frutos muito grandes. Aí começou a dar cacho, e vinha flor, e os frutos vindo muito bonitos.
Tanto que as estacas que a gente não acreditava que o pé ia crescer, que eram pequenininhas, elas começaram a cair, de tão carregado que estava. Para não falar que é mentira, né, depois eu vou postar aqui nos stories, eu vou postar fotos desse tomate, desses pés de tomate. Pena que eu perdi muitas delas, na época eu tirei. Eles eram pequenininhos, mas tinham muita carga. Resumindo a ópera, Natália, nós colhemos desses 1.000 pés de tomate, nós colhemos 3 toneladas de tomate bom de mesa, tomate padrão de mesa. Nós colhemos vários frutos com 325 gramas, 300 gramas, isso é um tomate, assim, bem grande. E quando ele voltou da outra vez, né, no mês seguinte, que ele viu tudo isso acontecendo, né, já com um monte de tomate bonito, aí ele perguntou para mim, falou, o que você fez aqui? Eu falei assim, cara, o que você acha que eu fiz? Aí ele falou assim, não tem explicação, não tem explicação. Técnica não tem, alguma coisa aconteceu. Aí eu contei para ele. Eu falei assim, olha, Emerson, eu venho aprendendo com a agricultura natural o seguinte, que não sou eu, agricultor, quem determina o sucesso ou o fracasso da minha plantação. Eu acredito que as plantas elas são vivas, elas têm a missão delas, assim como eu, como agricultor, e que não sou eu quem ensina a Deus a fazer agricultura, mas é Deus quem está me ensinando a cultivar uma agricultura que transforme a vida das pessoas. Então, eu basicamente falei para elas que eu acreditava nelas, e eu fiz a minha parte, e deixei, né, com que a natureza fizesse a dela. E foi fantástico, Natália, assim, nós tivemos outras, mas essa foi uma muito marcante, porque foi visível, e legal que, assim, as pessoas, né, quando encontravam, todas falavam assim, olha, eu nunca comi um tomate tão gostoso como esse, né? Que sabor. Então, foi uma experiência aí bem legal relacionado, não sei se eu respondi a pergunta, né? Mas eu acredito que são esses dois as diferenças básicas. Um solo fértil só é possível com matéria orgânica, com o que Deus deixou na natureza. Isso pode ser ampliado para grande escala, sim. Muita gente pode imaginar que só dá certo numa horta em casa, mas não. E a gratidão, acredito. Acho que o ponto principal, eu sempre tive muita gratidão e persistência, sabe? Eu acho que quando uma coisa é benéfica para a humanidade, é benéfica para as pessoas, como todo mundo, a gente vai ter entrave, a gente vai ter muitos nãos. Mas, como eu tenho uma frase até clichê comigo, né, que o não eu já tenho, eu sempre vou em busca do sim. Né? Então, eu sou um pouco persistente, não sei se é teimosia ou é persistência, mas nós viemos colhendo aí ao longo desses 9 anos ótimas experiências, e agora, né, podendo ver também na vida de outros agricultores, isso é gratificante, sabe? Eu acho que o nosso papel mesmo de consumidor, a nossa mentalidade, ela precisa mudar. E eu acho que começa mudando com a gente agradecendo ao que tem na mesa hoje. Né? Muita gente acha que orgânico é caro, que não tem condição, mas na verdade eu vejo que é uma questão de prioridade. Começa com uma CSA, né? Incentiva, vê na sua cidade se tem uma CSA funcionando, incentiva o agricultor, mostra o caminho para ele, né? Leva alguém que possa ajudá-lo, e também inicie, né? Eu vejo que muita gente quer iniciar, eu vou mudar agora, eu vou começar a comer mais orgânico. Só que a pessoa quer comprar o tomate, que é o item mais caro, ela quer uma pera importada, poxa, começa com o cheiro verde, começa com uma couve, e aí sente o sabor, vê a diferença de durabilidade na geladeira, né? Isso, consequentemente, no nosso organismo, acredito que tem a total relação. Sinta a diferença com as coisas que encaixam no orçamento, e aí vai ampliando. E um desafio eu faço para qualquer um, sabe? Não vai faltar dinheiro para quem iniciar essa prática. Eu tenho experiências com isso também de pessoas que começaram a priorizar e parece que há algo místico na coisa aí que quando a gente incentiva, parece que outras coisas começam aí a nos proporcionar essa permissão. Arrasou! Eu acho que não só respondeu, como você trouxe o seu exemplo. Eu acho que ter isso mais palpável vai muito além do que ficar na teoria, né? Você poderia explicar a agricultura natural de várias formas, só que você mostrou como que é a agricultura natural, né? Eu acho que isso é muito legal. Bom, muito obrigado. Legal.
A gente tem 4 minutinhos, então eu vou encerrar. Muito obrigada por Tá. toda a reflexão que você trouxe, todo o seu conhecimento. Eu acho que vale muito. Eu espero que todo mundo que esteja aqui hoje saia pensando além do que a gente já vem fazendo, porque eu acho que isso vai mudar todo o ecossistema que a gente está. Eu acho que essa era a intenção dessas lives, né? Com pequenas atitudes que a gente tem, comprando um cheiro verde, sentindo gosto, a gente já está mudando todo o ecossistema de um agricultor ali que a gente nem tem contato, né? Então, eu agradeço muito por, por estar Sem aqui, dúvida. do que você Natália, eu que acrescentou. agradeço, e eu acredito também que tudo muda a partir do momento em que eu mudo. Né? Nós, há 9 anos atrás, a gente teve esse momento de mudança. E a gente precisou ter muita persistência, né? E fé também. Eu acredito que tudo a gente precisa pôr muita fé, independente se é no nosso trabalho ou o que quer que seja. Então, acho que isso faz toda a diferença. Nos momentos de dificuldade, a gente tem onde se amparar e entende como, né, mais um obstáculo e segue em frente. Eu só dividi, agradeço, né, a oportunidade de poder dividir um pouco o que a gente vem vivendo. Não falei, só falei o que, que eu venho vivendo nesses poucos anos, né? E tenho muito ainda, a gente tem muito caminho a percorrer ainda. Sim, é isso. Arrasou, obrigado mesmo. E obrigada a todo Eu mundo que que agradeço. acompanhou. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, Até, tchau. obrigado. Tchau, tchau.